Amados irmãos e igreja, que nesta noite o Senhor venha falar que Ele venha sobre a minha boca, que Ele não use a minha pessoa, a minha boca, mas que o poder do seu Espírito venha sobre mim, para que eu possa estar levando a sua grandiosa e maravilhosa palavra. Grandioso e poderoso Deus, que a tua igreja, Senhor, seja grandiosamente edificada, que seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, dar glórias ao teu nome, que o Senhor seja sempre amado, glorificado e louvado nesta casa. Senhor, meu Deus, nós sentimos, Senhor, a tua presença aqui. A tua presença reina, Senhor, neste lugar. E nós te damos glórias por isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque tu faz grandes coisas neste lugar e fará ainda mais. Glorioso e poderoso Deus, seja conosco nesta noite, que o Senhor venha usar grandiosamente a minha vida. Em nome do Senhor Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amados irmãos, hoje no sábado, costuma ser o culto dos jovens, é isso? Mas nós somos todos jovens aqui. Nós somos todos jovens. E eu profetizo que essa igreja terá uma grande quantidade de jovens convertidos ao Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Deus que pode, e nós iremos fazer o que for do nosso alcance, o que pudermos fazer, para que possamos estar trazendo pessoas, os mais juvenis mesmo, para estar conhecendo o nome do Senhor, para estar conhecendo o poder do Senhor, para que ele possa aprender do Senhor e estar praticando as coisas do Senhor na vida dele. Porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero começar o culto hoje, irmãos, com esse maravilhoso salmo, que eu particularmente gosto muito. Depois nós vamos dar uma passeadinha pela Bíblia, né? E ver uns versículos que eu peço para o irmão depois colocar na tela para mim, por favor. Então, hoje eu quero começar com o Salmo 25. Obrigada, irmão. Com o Salmo 25. Amém? Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, eles ensina a vontade. Ele lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e os que obedecem os seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem ao Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos.
O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Deus olha para mim e tem pena de mim, pois tenho sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Amém? Então, irmãos, aqui eu quero destacar o versículo... esquece os pecados da minha mocidade. Porque os que aqui estão, tem muitos ainda que são muito jovens, amém? Tem nós, né, que já estamos na meia-idade, mas eu creio que todos nós aqui, mesmo na mocidade, ou mesmo já na idade mais tenra, todos nós tivemos falhas com o nosso Deus. Uns, uma falha menor, outros falhas maiores, mas o que nos alegra, o que deixa-nos alegre, e que alegra o nosso coração, é que a palavra diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e esquece todos eles. Eles são esquecidos. Então, o que o inimigo vem a acusar-nos dos nossos pecados, que seja da nossa mocidade, que seja no dia a dia, porque mesmo a gente tentando, né, irmãos, viver na santidade, que todos nós aqui sabemos que não é fácil viver em santidade, nós tentamos, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, então nós temos que tentar ser o mais santo possível. Nós temos que ter atitudes santas. Nós somos povos separados do Senhor. Então, nós temos que pedir para Deus para que Ele nos perdoe e que Ele venha mesmo pôr em esquecimento os nossos pecados. Porque nós pecamos todos os dias. Mas eu sei que todos nós aqui temos aquele pecado que a gente, sempre assim, o inimigo às vezes vem cutucar, né? Mas, às vezes, mesmo o inimigo cutucando, o vizinho, o que te conhece há mais tempo, o que você fez de alguma coisa que não agradou o Senhor, na tua juventude, na tua mais tenra idade, né? Eu peço que o Senhor venha realmente esquecê-los. E eu creio que Ele já esqueceu. Quem tenta nos lembrar é o inimigo. O inimigo tenta nos lembrar de tudo, de nos acusar, de tudo que nós fizemos que não foi agradável ao Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma bondade, Ele tem um amor tão grandioso para conosco, que Ele nos perdoa sim e esquece sim todos os nossos pecados. Então, o que nós temos que fazer é estarmos firmados na rocha, para que nós possamos pecar o mínimo possível, para que possamos errar o mínimo possível, para que possamos estar agradando ao Senhor a cada dia, a cada momento da nossa vida, que sejamos vigilantes, que sejamos sempre vigiando, porque nós não podemos deixar de vigiar.
Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente sente, meu Pai, me perdoa. É na hora que o Espírito Santo nos cobra. Então o Senhor vem com a misericórdia dele que é grande, com o amor dele que é grande, e está sempre disposto a nos perdoar. Amém? Então eu quero agora que o irmão coloque para mim, por favor, no Salmo 119, no versículo 9. Salmo 119, no versículo 9. Amém. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então, amados, como purificará o jovem o seu caminho? Buscando o caminho do Senhor. O jovem, ele tem que buscar, estar sempre em alerta, buscando, porque, amados, a juventude, ela está propícia a mais erros, porque o mundo oferece muitas coisas que aos olhos deles parece que não tem importância, parece que não tem nada demais, mas se eles observarem, eles vão ver que nada mais é do que pura ilusão, que tudo que tem lá fora não compensa. É como fala, um dia, 1000 anos, é menos do que um dia nos átrios do Senhor. Então, o jovem, ele tem que estar sempre em alerta, sempre pedindo, buscando, vigiando, pedindo para que o Senhor venha estar cuidando dele, para que o Senhor venha estar dando cobertura para todos os seus atos, que ele envie os seus anjos, para que ele não deixe os jovens se transviarem para caminhos que a gente vê com tanta tristeza, tantas famílias despedaçadas, por conta de jovens que estão praticando o que não é bom e que não é agradável aos olhos do Senhor. Muitas vezes é por conta de falta de conhecimento da família, tentar levar o jovem para a casa do Senhor. Eu não tive esse privilégio de ser levada à casa do Senhor na minha juventude. Então eu prezo muito que os pais, que os avós venham estar fazendo este papel sobre os jovens, que o Senhor venha estar firmando a família para que ensine o menino o caminho que ele deve seguir, porque os caminhos do Senhor são o caminho perfeito. Lá fora é tudo muito passageiro, lá fora é tudo muito enganoso, lá fora é tudo uma ilusão. Então, como purificará o jovem o seu caminho? Buscando, procurando conhecer, lendo a palavra de Deus, que o Senhor vai estar purificando o caminho dele, observando conforme a tua palavra. A palavra ali já está dizendo, o jovem tem que observar a palavra do Senhor, observando-o conforme a tua palavra, porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável, não só para os jovens, como para a humanidade toda. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor, todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Nós precisamos que o Senhor venha estar conosco, nos fortalecendo nas tribulações, nas angústias que não são poucas. Às vezes nós estamos, como o pastor disse ontem, todos aqui, nós vemos muitos rostos, mas nós sabemos que cada rosto tem uma história, cada rosto tem uma história. E muitos não têm a sorte de ter uma boa história.
Então é nessa hora que a gente tem que procurar estar fortalecido em Jesus, estar firmado no poder do Senhor Jesus, estar buscando o poder dele, no entendimento do Espírito Santo, porque só o sangue remido do Senhor para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados e nos desviar daquilo que não é agradável a Deus, para que possamos estar firmados nos seus caminhos. Amém? Vamos passar agora para o livro de Provérbios 21, versículos 29. Aqui na minha Bíblia, amados, é bem diferente. Então, eu vou ler aqui, porque eu achei essa tradução boa. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Amém? Então, a beleza dos jovens está na força, na resistência da juventude. O Senhor, é sabido que o jovem, ele é vigoroso, ele é cheio de vigor. Quando ele é um jovem sadio, ele é vigoroso, ele tem força, né? E agora, aqui, nós que já estamos com os nossos cabelos branqueando, né? O homem que ouve falará sem imputação, né? O homem que ouve falará sem imputação, porque o homem que ouve é sábio, porque ele vai aprender. Como que a gente aprende, como que a gente consegue colocar no coração a vontade de Deus? Ouvindo a palavra dele. Ouvindo a palavra dele. Sem ouvir a palavra dele, a gente não consegue. A gente não consegue, porque tem muitas pessoas que não têm entendimento na leitura da Bíblia. E se confundem na hora de ler, não conseguem entender aquilo que o Senhor está mostrando. Então, ele buscando a palavra na casa do Senhor, o Espírito Santo que já aqui está, abre o entendimento da pessoa que está ali para ouvir, para entender. Amém? Então, o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. O que a palavra está querendo dizer com isso? Que os nossos cabelos brancos já trouxe para nós uma certa sabedoria, já trouxe para nós muitas experiências boas e ruins. O que eu ouço sempre aí falar, que é melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos. Nós temos, o sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Amém? É melhor aprender com o erro do outro. É sábio o homem que aprende com o erro do outro. Porque se ele está vendo o erro do outro, ele está vendo o sofrimento que os erros causam. Então, ele sendo sábio, ele vai procurar desviar daquele caminho. Ele vai procurar desviar daquilo que não é bom. Daquilo que não foi Deus que preparou para ele. Então, ele se torna uma pessoa sábia a partir do momento que ele aprende com o erro da outra pessoa. Amém? E assim, amados, nós temos que seguir, firmados sempre no poder de Deus, fazendo sempre a nossa parte, o que nós devemos fazer. Eu falo para vocês que eu creio que o Senhor vai me capacitar, vai me dar mais tempo para eu poder estar trabalhando mais na obra do Senhor, buscando mais aqueles que necessitam, vamos, eu vou te levar para uma coisa boa, você vai ouvir uma coisa boa,
você vai sair desse mundo, você vai entrar para o mundo de bênção, porque esse mundo que você vive não é mundo de bênção, é mundo de maldição. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, eu conheço muitos jovens que estão perdidos, que estão fracassados, como o pastor disse, ele estava lá no meio do mato, não tinha quem fosse buscar. Então vamos fazer a nossa parte, vamos tentar fazer o máximo que pudermos, para poder estar trazendo os jovens aqui, vamos pedir a Deus sabedoria, para que possamos planejar alguma coisa, para que possa atrair os jovens para a casa do Senhor, para que eles possam estar aprendendo, para que eles possam estar vivendo a palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, para que possamos estar buscando mais isso, para termos assim um culto assim mais dirigido a eles mesmos, com palavras edificantes, com mostrar exemplos, que eles mesmos já têm, né, irmãos? Essas pessoas já têm exemplos ruins, então nós precisamos mostrar o exemplo bom para eles, amém? Então vamos agora para Eclesiastes capítulo 12. Amém, Jesus, glória seja a Ti, Pai. O Senhor é o Criador de toda a terra, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Então o Senhor venha, Pai, falar conosco, venha nos edificar, venha nos fortificar na Tua palavra, ó Pai, para que possamos ser a cada dia mais sábios, para que possamos ser cada dia mais retos, que possamos estar cada dia mais seguindo os Teus passos, ó Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Amados, é uma coisa muito séria isso aqui, que Salomão disse, né, em Eclesiastes. Lembra-se do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Amados, isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Porque se nós não temos prazer no Criador, prazer no Senhor, nos dias da nossa mocidade, quando chegar a nossa velhice, que sabedoria teremos para ter prazer na vida? Porque a nossa alegria vem do Senhor. Não existe alegria maior do que servir ao Senhor, do que ser reto aos olhos de Deus, de estar firmado na rocha com Ele. O Senhor vem sempre nos dando direção para aqueles que estão firmados nele. Então, se chegarmos à velhice sem contentamento, sem norte, que será da nossa vida? O que será da nossa velhice? O que nós teremos para contar para os nossos netos? O que nós teremos para contar de bom para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Porque hoje em dia a gente fica bisavô muito novo, né? Então, é uma coisa que nós temos que fazer. Está procurando lembrar do Senhor, servir a Ele, louvá-lo, glorificá-lo, amá-lo de todo o nosso coração, na nossa mocidade, na mocidade de vocês, fazer o que vocês estão fazendo, cultuando, louvando, glorificando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então nós precisamos sim, nós precisamos
de buscar a orientação do Senhor, a orientação do Espírito para as nossas vidas na juventude, porque nós vamos chegar na nossa velhice com uma carga boa, com uma sabedoria gostosa, com entendimento, com edificação. Nós estaremos edificados, firmados no Senhor. Eu creio que eu demorei um pouco, sim, para buscar o Senhor. Mas o Senhor me resgatou. E eu louvo ao Senhor, meu Deus, por isso. Eu louvo o Senhor, meu Deus, todos os dias e todos os minutos da minha vida. Por Ele ter me resgatado, por Ele ter me tirado de onde Ele me tirou. Da descrença, da zombaria, de ver um crente carregando uma Bíblia debaixo do braço. Na minha juventude eu era assim. Então, nós temos obrigação, irmãos, de trazer para os jovens o que realmente significa a palavra de Deus e as obras dele nas nossas vidas. Nós temos essa obrigação. Porque é um direito do jovem receber isso de nós. E nós vamos fazer com que isso aconteça sim. Amém? Porque é muito triste chegar na velhice vazio. Principalmente vazio de Deus. Vazio de conhecimento. Vazio de sabedoria. De benignidade do Senhor. De ver o que o Senhor faz, as maravilhas que o Senhor faz e ainda fará na nossa vida. Amém? Então vamos procurar lembrar sempre desse versículo, desse capítulo número 12 de Eclesiastes, porque eu acho esse capítulo maravilhoso, nesse versículo 1 e 2, porque é uma coisa assim, que Deus está deixando bem claro, que nós temos que buscá-lo, desde a meninice, desde da mais tenra juventude, amém? E agora nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, irmão, desculpa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Olha, amados, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Está lá em capítulo 4, irmão, de Timóteo, versículo 12, por favor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Oh, glória! É muito maravilhoso isso, irmãos. É maravilhoso, porque o jovem, ele tem que se impor. Ele se impõe quando? Quando ele tem sabedoria do alto. Ele se impõe quando ele tem a sabedoria de Deus. Ele não consegue se impor na vida com arrogância. Ele não consegue se impor na vida com a força do braço. Ele não consegue se impor na vida de nenhuma outra maneira que não seja com a sabedoria, com a humildade, com a misericórdia que o Senhor Jesus tem por nós, principalmente pelos jovens. Amém? Então, que seja assim. Que seja assim. Que não devemos desprezar.
Porque ninguém vai desprezar o jovem se ele tiver para aquele que é mais velho que ele, uma coisa que aquele não sabe. Eu vejo muitos jovens aí pregando pelas ruas, e eu vejo muitos senhores abatidos, de cabeça baixa, ouvindo, às vezes até com lágrima nos olhos. Teve uma época que eu fiz um trabalho de evangelização nas ruas. Irmãos, é muito triste ver pessoas idosas, já no final da vida, sem conhecer nada, sem saber nada da palavra de Deus, sem ter a alegria de viver no Senhor, porque somente o amor de Cristo, o amor, essas pessoas, eles não conseguem compreender como foi para Jesus chegar naquela cruz e derramar aquele sangue maravilhoso dele, aquele sangue puro, aquele sangue divino. Eles não têm noção de como Jesus chegou lá. Eles sabem de ver na TV, de ver na televisão, na Sexta-feira Santa. Eles sabem aquele temor de ver os pais falar lá na juventude. Mas eu vi muito isso das vezes que eu saí na rua, porque aquele tempo eu tinha um pouco mais, a minha mãe era mais jovem, eu tinha mais tempo, eu tinha mais disponibilidade para poder estar fazendo isso. E era triste, irmãos, era muito triste ver pessoas idosas, sabe? Tinha uns que chegavam a cair lágrima dos olhos, eles perguntavam coisas para a gente, e a gente tinha o prazer de explicar para eles. Falava: Senhor, tem misericórdia dessas vidas que estão indo embora sem o conhecimento, sem saber como foi a tua vinda, como foi tua chegada, como foi a tua vida, como foi os 3 anos que o Senhor passou aqui nessa terra, pregando, curando, libertando. Eles não têm essa noção de como foi triste, terrível, até o Senhor chegar lá naquela cruz e ser pregado lá por nós. Eles não sabem como o véu se rasgou, como ficamos livres, como fomos salvos, como fomos sarados pelas pisaduras do Senhor. Eles não têm essa noção. Então, irmãos, procure a sabedoria. Procure. Os jovens devem procurar, porque a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu creio que é a coisa, pelo menos na minha vida, que a minha vida não é muito fácil, mas o Senhor tem me dado graça. A alegria da minha vida é o Senhor, é esperar nele, é crer nele, é saber tudo que ele fez por mim, que eu fui liberta por ele. Então, essa é uma alegria que não tem preço. A alegria que nós temos no Senhor não tem preço. Não é essa alegria dos bares, não é essa alegria do shopping, do cinema, da festa. Não é essa alegria. A alegria do Senhor vem de dentro do nosso ser, do poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo revela essa alegria que nós devemos ter todos os dias na nossa vida. Mesmo não sendo fácil, mesmo sendo difícil, mesmo estando triste, nós temos que ter alegria no Senhor, porque Ele foi o nosso Salvador, o nosso Redentor. O Senhor foi o nosso Salvador. Ele deu para nós o direito de termos a vida eterna. E resta a nós ser merecedores dela. Amém? A nós.
Nós devemos isso ao Senhor. Então, procuremos nele, porque somente ele pode e tem o poder de fazer isso por nós. Irmão, Tito, capítulo 1, versículo 6, por favor. Tito. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Olha, irmãos, então é assim, é o que eu disse até agora. A obrigação nossa, a nossa obrigação, que já temos uma certa idade, é aconselhar os jovens, para que eles sejam prudentes, porque a prudência também é o princípio da sabedoria. Toda pessoa prudente, é difícil ela se dar mal. A prudência, vamos lembrar das virgens, né? Das 7 virgens. Aqui não foi prudente. O que aconteceu com ela? A porta foi fechada. E ela ficou sem o azeite. E ela não recebeu o noivo. Então, sejamos prudentes, amados. Sejamos prudentes. Não só os jovens, como nós também. Nós devemos ser prudentes em tudo. Em todas as situações das nossas vidas, nós devemos ter prudência. No falar, no tomar decisões. Nós devemos ser prudentes em toda e qualquer situação. Amém? A prudência nunca é demais. Nunca é demais sermos prudentes. Porque a prudência, ela nos traz só benefícios. Só benefícios a prudência nos traz. E o Senhor Jesus sempre foi muito prudente. Mesmo nas horas mais difíceis, ele tinha as respostas certas. Mesmo quando os fariseus tentavam encurralá-lo, pôr ele na parede, o Senhor Jesus sempre saía com uma frase que eles jamais esperavam. São inúmeras, irmãos, o que Jesus fez, a prudência que ele tinha, a prudência dele no orar, no buscar o Pai, subir ao monte, o jejum que ele fazia, as orações, ele estava sempre em comunhão com o Pai. Ele era prudente e nós também devemos ser. Amém? Vamos agora, irmãos, para a nossa última carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Então, irmãos, amados, diz assim: e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondosos com os humildes. Amém? Então, amados, vamos ser assim, porque isto foi pregado. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, aos mais velhos. Amém? E sedes todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque a humildade, amados, tem que ser uma arma empunhada na nossa vida. Nós não podemos nunca deixar a arrogância tomar conta da nossa vida. Em nenhuma situação. Eu já fui uma pessoa arrogante, irmãos. Eu já fui uma pessoa arrogante. E eu agradeço a Deus que Ele me jogou lá onde Ele me jogou. Me mostrou o que Ele me mostrou. Para que a humildade brotasse dentro do meu coração. Amém? A humildade é o que Jesus ensinou
aos seus discípulos e a todos nós, lavando os pés dos discípulos. Pedro não quis, Pedro achou humilhante demais o Senhor lavar os pés dele, mas o Senhor lavou. Ele disse: se não lavar os seus pés, não lavarei, né? Não me lembro agora. Não tem parte comigo. Isso mesmo, pastor, obrigada. Então, amados, olha o exemplo de humildade que Jesus deu, primeiro para os seus apóstolos e para todos aqueles que ele enviou, os apóstolos, e para todos aqueles que o ouviam no Sermão da Montanha, em todo lugar que ele pregava, nas sinagogas, em todos os lugares que Jesus ia, ele sempre pregou a humildade, e ele sempre foi humilde. Jesus era humilde de coração, Jesus era humilde de tudo e qualquer maneira. A humildade do Senhor era maravilhosa, tanto é que a humildade é uma coisa tão séria que nós temos que ter na nossa vida, que Jesus, sendo o Criador, sendo a Trindade, né? Porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, é uma só pessoa. Ele se fez homem para vir aqui na terra, para sentir as nossas fraquezas, e ele sentiu e ele nos entendeu, tanto é que ele nos entende até hoje, e ele tem misericórdia de nós até hoje, né? E o que ele quis passar com tudo isso? Ele não quis acabar com lei nenhuma, ele quis reduzir em duas, que significava todas as outras, mas os doutores da lei não conseguiam entender e não queriam aceitar, porque para eles não eram conveniente. Amém? Para eles não era conveniente que para eles Jesus estava quebrando a lei, e Jesus não estava, ele nunca burlou a lei. Ele simplesmente quis adaptar a lei em simplesmente dois mandamentos, que todos nós aqui sabemos quais são, para que, se nós praticarmos esses dois, estaremos praticando todos os outros. Todos os outros nós estaremos praticando. Então, a humildade foi o exemplo que o Senhor deu primeiramente para os discípulos dele, e mandou que eles levassem por toda a terra a sua palavra e os seus exemplos, e deu a eles e deu a nós o poder de fazer o que ele fazia, apesar de muitos não crerem, mas nós crendo, nós tendo fé, irmãos, qualquer um de nós que aqui está e que conhece a palavra de Deus, pode colocar a mão num ferido, num doente, e pode ser curado. Nós podemos profetizar uma coisa impossível e Deus se torna ela possível, porque o Senhor deu a nós este poder. Mas, às vezes, eu sinto que às vezes a gente não toma muito posse dessa palavra que o Senhor deixou para nós. Às vezes nós não tomamos posse dela. E nós devemos nos conscientizar que nós temos que tomar mais posse dessa palavra. Amém? Então, porque Deus resiste aos soberbos, irmãos. Deus não suporta soberbo. Deus não suporta. Mas dá graça aos humildes. Amém? Então, amados, vamos agora entrar na presença do Senhor, baixar os nossos olhos, pedir para que o Senhor venha nos dar a cada dia mais entendimento, sabedoria, poder do Espírito Santo, para que possamos estar praticando os mandamentos que Ele deixou para nós, para que podemos ser revestidos pelo poder do Senhor e do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e Pai, aqui, ó Senhor,
nós sentimos a tua presença. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é presente a todo instante aqui neste lugar. Porque aqui, Senhor, aqui congrega pessoas que são tementes a Ti, Pai. E nós queremos agradecer a cada dia, a cada instante, essas vidas. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, o valor dessas vidas. Porque nós sabemos, ó Deus, que por aí está cheio de falsos profetas. Nós sabemos, ó Deus, que tem muitos por aí que tiram proveito da Tua palavra, ó Pai. Mas nós sabemos também que a Sua justiça virá sobre eles e que a Tua mão descerá cheia de bênção sobre nós, que tememos a Ti, que honramos a Ti, que glorificamos a Ti. Glorioso, poderoso, magnificado Deus. Seja, Senhor, conosco todos os momentos. Que todos que aqui subirem para pregar a Tua palavra, que o Senhor envie o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja enviada, e para que a Tua palavra seja praticada. Grandioso e poderoso Deus, nos fortaleça na nossa fé, ó Deus. Nos fortaleça na nossa fé. Venha fortalecer cada um de nós que aqui está. Nossos familiares, Senhor. Alcança, Senhor. Aqueles que estão desgarrados. Aqueles que estão oprimidos. Aqueles que estão depressivos. Aqueles que estão enfermos. Alcança, Senhor, com o Teu poder, com a Tua mão de cura, com a Tua mão de libertação, com a Tua mão de edificação, ó Pai, com a Tua mão de misericórdia. Alcança, Pai, com o Teu poder. Nós te rendemos graças, te glorificamos neste dia, nesta noite, e hoje, para sempre, e para todos sempre, Senhor. Amém. Amém, Senhor.